Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre algo relacionado com gratidão. Não sei bem como dizer o que é, de momento, no entanto, eventualmente é descobrir, se calhar aqui durante a RD, se calhar só mesmo depois. De qualquer modo, acho que vai ser giro, interessante, mais leve, ok? Vou aproveitar para fazer um pequeno, grande, em boa verdade, disclaimer sobre a RD de ontem e também sobre as RDs passadas, mas bem, primeiro, bora lá. Então, começando por esses tais disclaimers. Tal como disse, ontem 100% foi uma RD onde estive bastante exaltado. Acho que o próprio tema pede um bocado por isso, mas ainda assim acredito que provavelmente tenha sido desproporcionado e despropositado mesmo, aquele tal uh, estado do quão exaltado estava. De qualquer modo, pá, tentei sim ser honesto na abordagem, não é para desculpabilizar algum, pronto, de facto posso ter algum tipo de culpa, mas acho que vale a pena fazer esse tal disclaimer. Fiz no início do vídeo, aqui também faço, porque pronto, uma coisa é fazer ou ter uma ideia daquilo que eu acho que vou fazer e depois pumba faço e pronto, pode haver diferenças. Outra é, por exemplo, aquilo que está a acontecer agora, em que já sei do que é que fiz, o que é que foi publicado e pronto, continuo com ideias semelhantes. Acho que não, não me vinha à cabeça nenhuma melhor forma de falar sobre o assunto e, portanto, aproveitei para utilizar com as cartas que já tinha na mão, que era uma delas, para, se calhar, a carta mais forte era mesmo o quão exaltado estava ou fico em relação ao tema. E pronto, tentei jogar com aquilo a meu favor. E venho falar um bocado sobre isso. Sobre conseguimos jogar com aquilo que nós temos a nosso favor. Ok? É normal, seja num jogo, seja na vida, não vou encarar a vida como um jogo. Quem encara, encara. Quem não encara, não encara. Não venho para aqui discutir se é correto ou não. Aliás, basta ter premissas e valores diferentes que todo o resto da lógica, todas as suas conclusões também podem ser diferentes e ambas estão certas, mesmo sendo ambíguas. De qualquer modo, falar sobre si, sobre regras de jogo. Muitos de nós, seja em jogos, mas focado aqui na vida, gostaríamos de que as coisas funcionassem de uma forma ligeiramente diferente. Mesmo que se calhar fosse só para nós. Pode ser egoísta, pode não ser egoísta, enfim. O que quer que seja. Gostávamos que as coisas corressem mais da forma como nós gostaríamos do que, pronto, com que elas correm. E nem digo só a nível de resultados, é de como as coisas funcionam em si. Ok? Por exemplo, para melhorar algo como, por exemplo, comunicar, é possível? É preciso. É preciso tentar errar, reconhecer o que é que de facto foi errado, perceber de que forma é que essa tal experiência pode contribuir para que no futuro conseguimos comunicar melhor. E é um processo assim, iterativo, ok? E é verdade que há certos milestones em que, ou há certos thresholds em que quando os ultrapassamos sentimos logo uma grande diferença a nível das nossas capacidades, ou neste caso a nível das nossas competências. Neste caso em comunicação, quem fala de comunicação também fala de coisas como escrita, a desenhar, aprender uma língua, a nível da autodescoberta, uma outra panóplia de coisas. De qualquer modo, isto para dizer-vos estou mais virado para as tais competências, ok? Gostaríamos de facto ter uma dada competência ou ter uma dada proficiência em dada competência, por exemplo, podíamos querer ser ótimos comunicadores e a nível de desejo de facto estamos lá, ok? E até queremos, até vamos tentando, de qualquer modo reconhecemos que é chato, ou pode ser chato, o tal processo para melhorar. Não é o meu caso, mas pronto, acho que pode ser o caso, o meu caso para outros temas, e acredito que seja uma experiência meio que universal. E o que, pelo menos, tem vindo à cabeça mais recentemente, seja a nível de comunicação, mas também de outras coisas, é que mais vale a pena jogar com aquilo que de facto nós temos. Aquilo que, mesmo que nós tentemos rejeitar e renunciar a essa parte nossa, daquilo que nós somos, que está lá na mesma, ok? Por exemplo, caso saibam que têm tendência para conseguir brincar, eu vou falar agora, por exemplo, a nível de apresentações, puxando também um bocado pelo tema de comunicação. A forma de facto, se calhar mais direta para fazer melhores apresentações é fazer uma catrafada de apresentações, ok? Para diferentes públicos, sobre diferentes temas, para os mesmos públicos, para os mesmos temas, enfim, ir ali misturando e irmos descobrindo, através de cada tentativa, o que é que de facto está mais alinhado connosco, com a nossa forma de comunicar preferida e que ainda assim também está alinhada com a forma de comunicação
a nível de receber, neste caso, essa tal informação da audiência, ok? Esse tipo de experiência, esse tipo de sabedoria vem sim com experiência, ok? Podemos ver muitos livros e de facto podemos conseguir fazer com que cada tentativa, ou que a cada tentativa consigamos extrair mais do que o que normalmente extrairíamos caso não tivéssemos acesso a essa tal informação, a esse tal conhecimento. No entanto, o trabalho tem que ser posto de qualquer modo, ok? E por vezes é normal ficarmos chateados, quer dizer, é preciso, porque é preciso assim tanto trabalho, tanta resistência do meu lado. Eu acho que se conseguisse ser mais desta forma, ou fazer as coisas mais desta forma, todo o processo seria bastante melhor. Porque nem só desejo, não é só, sim, de facto, tenho intenção. Eu sei, eu consigo dizer de forma honesta e humilde que estou a trabalhar, estou-me a esforçar para isso. E ainda assim, não estou a ter os resultados que gostaria que tivesse. E atenção, é normal ter esse tipo de frustração. É normal e faz bem. Faz bem. Porque de facto dedicaram parte de vocês, parte da vossa vida. Seja para que competência for, seja para coisas mais minutas, como se calhar um jogo, para coisas que já nem sequer usam no vosso dia a dia, por exemplo, para o tempo que passaram com certos relacionamentos, por exemplo, em que de facto gostariam de ter aprendido algo durante estes tais relacionamentos e que não aprenderam e que olham para trás, e de facto eu até queria aprender a como conseguir ser mais empático, ter um bocadinho mais de inteligência emocional, por exemplo, epá, uma panóplia de coisas. E ficar chateados por, outra vez, desejamos, passámos do desejar para o querer e ainda assim não tivemos o retorno que queríamos. E eu acho que muitas das vezes, não é sempre, tal como vos disse já há algumas RDs, os fatores externos têm o seu peso e influenciam, ok? Não haja dúvidas. No entanto, não devemos nos só focar neles. Reconhecemos o facto, ok, é algo que está lá. No entanto, as nossas energias devem estar sim mais viradas para aquilo que nós podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer e muitas vezes não fazemos, dando continuidade à tal linha de pensamento inicial, é jogarmos sim com as cartas que temos na mão. Se nós temos uma pessoa que temos uma maior tendência, se calhar, para pensar um bocadinho mais sobre as coisas, que por vezes pode levar a coisas como, por exemplo, ansiedade, reconhecemos que, ok, eu reconheço que quando penso demasiado sobre um assunto, regra geral, começo a ficar mais nervoso, mais retraído, devido a estar preocupado com aquilo que eu creio que possa correr mal. Até posso reconhecer que muitas delas não são só prováveis na minha cabeça, como mesmo realmente, assim como há outras em que eu sei, ou tenho quase certeza que na vida real não são assim tão prováveis, mas não consigo contar essa história a mim mesmo. Conseguir, hein? Conseguir. Enfim, vou continuar. E o que eu vos posso dizer, nesse tipo de situações, por exemplo, é contar a história de uma forma ligeiramente diferente. Ok, eu reconheço que em relação a este tema eu fico bastante exaltado, fico bastante à flor da pele. Isto, regra geral, faz com que eu esteja muito mais atento que o normal. E estando muito mais atento, por querer que as coisas corram bem, fico mais preocupado em que elas não corram mal de todo e não em o quão bem podem correr. E isso tem as suas valências, ok? Querer garantir que estou resguardado, resguardada. E portanto, esta parte sim, de tentar resguardar-me, já faço bem, ok? E portanto, vou começar a tentar utilizar esta mesma intenção e esta mesma intensidade para conseguir perceber o quão bem ou o quão bom estas coisas podem ser e o quão bem as posso fazer. Posso contribuir para que tal resultado aconteça, se materialize. E caso não corra como gostaria ou como até tinha planeado que ia correr, vou aproveitar esta enorme capacidade de atenção que tenho para dar pinpoint ao que não correu como era suposto, ok? Se aquilo que não correu como era suposto for algo que está dentro da área da minha influência, de coisas que eu posso melhorar para conseguir garantir que em situações semelhantes consigo ter uma melhor performance, ainda bem que consegui reconhecer tal coisa, que é para conseguir preparar-me e organizar-me para essas tais possíveis futuras situações. Caso reconheça que tem imensa influência de um fator externo, ok, mais um fator externo que eu devo prestar mais atenção a e que coisas é que eu posso fazer para tentar mitigar a sua influência. Desculpem, deu-me aqui uma branca. E é isto, é contarmos as histórias de forma diferente, a nível de uma apresentação. Eu já sei que costuma ficar com a barriga como se estivesse com as borboletas, a ficar com algumas dificuldades a falar, e já sei que eu vou sentir mais envergonhado se
seja por que razão for, pelas coisas que faço bem, pelas coisas que não faço bem, pelas coisas que correm como planeado, pelas coisas que não correm como planeado. Ok, é algo meu, de momento. Se calhar no futuro não vai ser, por conseguir aprender a lidar melhor com este tipo de sensações e emoções, se calhar vai ser. De qualquer modo, como é algo meu, eu vou tentar utilizar isso a meu favor. Que sim, eu sei que consigo. Que sim, eu sei que tu consegues. E portanto, se calhar, mais vale a pena começar logo com um bocado de honestidade. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Aviso já de antemão que estou-me a sentir bastante entusiasmado e que isso é capaz de se traduzir em algum tipo de dificuldade a nível de comunicação e caso tal aconteça, por favor, contem-me abertamente. Ao fim e ao cabo, o objetivo desta apresentação é que as coisas sejam bem apresentadas para vocês. E só por dizermos isto, só por já percebemos que não temos que meter uma máscara e fingir que de facto estamos impecáveis, que aquilo não nos aflige de forma alguma. Não, já fomos honestos em relação a isso. E as outras pessoas das duas uma. Já nem estou a saber conseguir falar. Ou, de facto, têm a empatia suficiente e a compaixão suficiente para serem mais tolerantes, ok? Ou não têm. E não é pessoal. Não é pessoal. As sensações que têm, as emoções que têm, meramente devido àquilo que se passa dentro do vosso corpo, também não é pessoal. E as reações das outras pessoas também não são pessoais, ok? E pronto, simplesmente perguntarem isso, caso de facto costumem sentir-se mais nervosos quando perante apresentações, aconselho-vos mesmo a fazerem isto, ok? Podem achar que perdem um bocado de credibilidade, ok? É de facto algo totalmente plausível, ok? No entanto, mesmo que essa tal apresentação não corra tão bem, se calhar devido a essa tal credibilidade, conseguiram estar muito mais livres para conseguirem perceber e prestarem atentos, conseguirem, para perceberem e estarem atentos àquilo que de facto correu bem, àquilo que têm a certeza que conseguiam ter conseguido fazer melhor e àquilo que de facto correu mal e se calhar por algum tipo de influência externa ou não é algo que eu me deva de preocupar com de momento. Há coisas mais simples e mais fáceis de se resolver sobre as quais me devo dedicar mais aqui nestas fases mais iniciais. E é muito isso, simplesmente conseguirmos ver os mesmos obstáculos, os mesmos problemas com perspectivas ligeiramente diferentes, ligeiramente mais construtivas. E às vezes não são só ligeiramente mais construtivas, são muito mais construtivas. E conseguirmos aproveitar cada experiência e tirar muito mais dela, né, dessa tal experiência, muito mais fácil fica esse tal crescimento, essa tal evolução, ok? E mais divertido também, porque ao fim e ao cabo, como conseguimos evoluir melhor e mais depressa, também sentimos que cada tentativa tem mais valor, mesmo que as coisas não corram como esperado, tem mais valor. E eventualmente, quando elas correrem bem, às vezes até superarem as nossas expectativas, também acontece, sentimos que o processo, todo ele, foi ainda mais fantástico, ok? E é uma sensação muito gratificante. E a nível de gratidão é muito isso. Conseguimos agradecermos, mesmo que não estejamos a saber utilizar tudo isso a nosso favor, conseguimos estar gratos por todas essas características que temos, ok? Por vezes, às vezes, se calhar, por estarmos mais hipersensíveis, não sei se essa é a palavra certa, fazem com que haja imensa instabilidade naquilo que pronto, desejamos fazer ou na nossa performance, ok? Ainda assim, esses tais mesmo fatores, nossos próprios, são nossas características que nos levaram a sentirmos muito mais sensíveis que o normal, já não era normativo, também podem se tornar valências, ok? Aquilo que nós reconhecíamos como uma falha consegue ser utilizado como uma valência. E atenção, quando as coisas tipo, correm às mil maravilhas, é bom, é gratificante e por si só, por terem corrido às mil maravilhas, sentimos muito bem. Mas aquele comeback de quando conseguimos reconhecer onde começámos, onde estamos e aquilo que está ali no horizonte ou até para além do horizonte e que estamos a caminhar para de facto conseguir chegar lá, o processo é ainda mais gratificante. Não é por isso que deixamos de querer que o processo fosse mais fácil, mas simplesmente conseguimos aproveitá-lo melhor. E é muito isso. Conseguir aproveitar melhor o processo, principalmente aqueles que são sobre crescimento, sobre evolução, que regra geral demoram tempo, demoram energia, requerem dedicação, ok? Portanto sim, tornemos a jornada muito mais agradável, com os seus altos e baixos, não haja dúvidas, mas mais agradável naquilo que nos compete, ok? A forma como a percepcionamos, como a vivemos.
E pronto, acho que por hoje é isso. Espero que tenha sido uma RD mais leve. Espero que vos tenha ajudado as mensagens principais da mesma, aqui desta. Yeah. Até a próxima. Fui, cuidem-se. Tchau, tchau.